Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa semana, começou o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mais especificamente, a Rússia invadiu o território ucraniano. A resposta das potências ocidentais a essa agressão russa foi essencialmente econômica. A imposição de sanções econômicas por parte da União Europeia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Uma parte dessas sanções congela ativos, congela bens que cidadãos russos, oligarcas russos têm nesses países, mas uma parte das sanções envolve a restrição ao acesso a financiamento, principalmente por parte dos grandes bancos russos. Ou seja, alguns grandes bancos russos deixam de ter a possibilidade de captar dólares no sistema financeiro europeu e no sistema financeiro americano. Consequentemente, esses bancos teriam dificuldade de conceder crédito para financiar o desenvolvimento e o funcionamento regular da economia russa. Entretanto, quando a gente olha para os números da economia russa, fica muito claro que Vladimir Putin não só antecipou esse movimento, sabia exatamente o que iria acontecer, como se preparou para ele. Quando nós olhamos para as reservas internacionais do Bank of Russia, ou seja, da autoridade monetária russa, reservas internacionais em moeda estrangeira, o volume cresceu muito ao longo dos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2015, a Rússia tinha 368 bilhões de dólares em reservas internacionais. Já era um valor bastante expressivo, infinitamente superior aos 12 bilhões de dólares que a Rússia tinha quando Vladimir Putin chegou ao poder em 1999. Mas mesmo assim, a Rússia considerava pouco. Então, de 2015, onde ela tinha 368 bilhões de dólares, até o final de janeiro, essas reservas subiram de forma muito expressiva. A Rússia fechou o final de janeiro com 630 bilhões de dólares em reservas internacionais. As reservas internacionais russas estão entre as maiores do mundo, atrás apenas de países como China e Japão. Esses dois são os destaques absolutos, sempre foram em termos de reservas internacionais em moeda estrangeira. Consequentemente, o Bank of Russia, o Banco Central Russo, tem poder de fogo. Tem dólares americanos, tem uma grande quantidade de reservas internacionais que podem eventualmente ser usadas ou disponibilizadas para a manutenção do funcionamento da economia russa. É, sem dúvida alguma, algo muito impressionante. A maneira com a qual Vladimir Putin antecipou as movimentações das potências ocidentais e, consequentemente, já formatou ali um antídoto para mitigar os efeitos dessas sanções sobre a economia russa. Claro que a economia russa vai sofrer, claro que a economia russa vai ter impactos de grandes proporções, mas esses impactos são mitigados quando você se prepara, por exemplo, através do acúmulo de reservas internacionais. Na tarde de ontem, 24 de fevereiro, chamou muito a atenção o fato de Joe Biden ter intensificado as sanções econômicas contra a Rússia, sem dúvida alguma, mas ele não fez duas sanções que seriam extremamente impactantes, uma pelo simbolismo e a outra pela eficácia, contra os russos. A primeira sanção que ele não fez até agora foi uma sanção pessoal contra Vladimir Putin. Essa seria uma sanção muito mais simbólica do que efetivamente com efeitos práticos mais significativos. Joe Biden foi questionado por jornalistas, disse que essa sanção está sobre a mesa, mas que ele ainda não optou por ela. A segunda sanção, que seria efetivamente a bomba atômica das sanções, também não foi implementada ainda pelos Estados Unidos, que seria retirar os bancos russos do código SWIFT. Se você já fez uma transferência internacional, sabe que os bancos têm um código chamado código SWIFT, que garante justamente as transações internacionais de dinheiro. Não seria a primeira vez que um país seria excluído do código SWIFT, isso aconteceu, por exemplo, com o Irã,
Mas no caso russo, em particular, a exclusão do código SWIFT seria de grande impacto, teria grandes proporções de impacto sobre a economia russa. Basta você pensar que bancos na Rússia, pessoas na Rússia, não conseguiriam mais trazer fundos, trazer recursos para dentro do país e também teriam dificuldade para mandar recursos para fora do país. Me parece que Joe Biden hesitou em relação a essas duas sanções, por considerar que ainda quer ter uma carta na manga, no caso de uma necessidade, no caso de uma intensificação dessas sanções. Mas, ao mesmo tempo, me parece que ele também hesitou por conta dos impactos econômicos que isso traria para outros agentes econômicos. Imagina, você também teria dificuldade de se relacionar com empresas russas, você também teria dificuldade de enviar e receber transações financeiras da Rússia, você tentaria tornar a Rússia efetivamente um pária no sistema financeiro internacional, o que teria impactos gigantescos sobre a economia russa, mas também teria impactos do outro lado do balcão no momento em que esse fluxo de recursos acaba sendo interrompido. Portanto, até agora, nós estamos falando de um jogo de xadrez onde Vladimir Putin se antecipa de maneira muito significativa e se prepara para as movimentações das potências ocidentais. E temos uma liderança, mais especificamente Joe Biden, que tem dado sinais de fraqueza e hesitação nesse confronto com Vladimir Putin. A ver o que acontece ao longo dos próximos dias, como é que essas sanções evoluirão ou não daqui para frente, mas sem dúvida alguma esse jogo está sendo jogado de maneira muito intensa e as consequências serão de grandes proporções. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, não tem patrocinadores. Ele é mantido exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Vai lá no site do podcast, petijornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Além disso, fica o convite para você conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o projeto que é o petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.